Deus os bendiga em esse hermoso dia, uma vez mais aqui trazendo temas que são bastante polêmicos, pero necessário. E hoje vamos trazer um tema bíblico a qual muitos me pedem e vamos trazer à luz da palavra. Se alguém quer fazer algum comentário, como sempre, hágalo com respeito e analisando biblicamente. Uma vez mais, não importa o que eu pense, senão o que a palavra diz. E à luz da palavra, hoje hablaremos sobre: ¿puede un cristiano perder la salvación? Aqui começamos. Antes de que essa pergunta seja respondida, deve definir o termo cristiano. Um cristiano não é uma pessoa que haya dicho uma oração, ou passado à la frente, ou que haya crescido em uma família cristiana. Mientras que cada uma de estas coisas pode ser parte de la experiência cristiana, não são estas las que hacen que uma pessoa seja cristiana. Um cristiano é uma pessoa que ha recebido por fé a Jesus Cristo e ha confiado totalmente em Ele como único Salvador e suficiente Salvador, e por lo tanto tem o Espírito Santo. Juan capítulo 3, versículo 16, Hechos capítulo 16, versículo 31 e Efésios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Assim que, com essas definições em mente, pode um cristiano perder a salvação? Quizá a melhor maneira de responder esta importante e crucial pergunta é examinando o que a Bíblia diz que ocorre em la salvação e então estudar o que aplicaria perder a salvação. Um cristiano é uma nova criatura, de modo que, se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas viejas passaram e aqui todas são hechas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Um cristiano não é simplesmente uma versão melhorada de uma pessoa. Um cristiano é uma criatura completamente nova. Ele está em Cristo. Para que um cristiano pierda a salvação, a nova criação tendría que ser destruída. Então, um cristiano é redimido, sabendo que fuiste resgatado de la vana maneira de viver, la qual recebiste de vosso Padre, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, senão com a sangre preciosa de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação. 1 de Pedro capítulo 1, del 18 ao 19. A palavra redimido se refere a uma compra que ha sido hecha a um preço que ha sido pagado. Fuimos comprados e Cristo pagou com sua morte. Para que um cristiano pierda a salvação, Deus teria que revocar sua compra por la que pagou com a preciosa sangre de Cristo. E Deus não hará isto. Um cristiano é justificado, pois por la fé temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificar significa declarar justo. Todos os que recebem a Jesus como Salvador são declarados justos por Deus. Para que um cristiano perdera a salvação, Deus teria que retractar-se de lo que dicho em sua palavra e cancelar lo que ele declarou previamente. E isto não vai suceder. Deus não cambia sua palavra. A sua palavra é del início ao final e vai cumprir incluso las comas. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo e declarados culpables. Deus teria que revertir a sentença dictada por um tribunal divino. Um cristiano se lhe promete a vida eterna? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado su Hijo unigênito,
para que todo aquele que em ele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. Juan 3:16. E aqui nós outros temos que analisar a la luz da palavra, quando esse versículo está falando que Deus amou o mundo, aqui está falando de seus escorridos, porque a Bíblia diz que há hijos de salvação e hijos de condenação. Pero bueno, la vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo, con Dios. Dios hace esa promesa. Crees y tendrás vida eterna. Para que un cristiano pierda la salvación, la vida eterna tendría que ser definida novamente. Si un cristiano se le ha promovido o ha permitido vivir para sempre, como entonces puede Dios romper esa promesa quitándole la vida eterna? Un cristiano es marcado por Deus e sellado por el Espírito. Em ele também vosotros, havendo oído la palavra de verdade, el evangelho de salvação, e havendo creído em ele, fuiste sellado com el sello del Espírito Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redenção de la posesión adquirida, para a alabanza de su gloria. Efésios capítulo 1, versículo del 13 a 14. En el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu Santo, a quem se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. El resultado final es que la gloria de Deus es alabada. Para que un cristiano perda la salvación, Deus tendría que borrar la marca retirada del Espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar las garantías, guardar la herencia, renunciar la alabanza e diminuir su gloria. E nós outros sabemos que isso não vai passar. Um cristiano se lhe garantiza la glorificação. E a los que predestinou, a esses também chamou. E a los que chamou, a esses também justificou. E a los que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Então, nós outros estamos vendo aqui a doutrina da predestinação. Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. De acordo a Romanos 5:1, a justificação é nossa al momento de la fé em Cristo. Segundo Romanos 8:30, a glorificação vem com a justificação. Todos aqueles a quem Deus justifica, se lhes promete a glorificação. A glorificação se refere a um cristiano recebendo um perfeito corpo glorificado em el cielo. Se um cristiano perdera ou pudiera perder a salvação, então Romanos 8:30 seria um erro, porque Deus não pode garantizar a glorificação para todos aqueles que Ele predestinou, chamou e justificou, ou seja, para aqueles que Deus escolheu antes que a fundação do mundo fora hecha. Um cristiano não pode perder a salvação. A maioria, se não todo, de lo que a Bíblia diz que nos sucede quando recebemos a Cristo, seria invalidado. Quer dizer, se o cristiano perder a salvação, praticamente a metade seria invalidado. La salvación es el don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. Um cristiano não pode ser criado sem uma nova criação. Los redimidos não podem ser recomprados. La vida eterna não pode ser temporal. Deus não pode negar sua palavra. As escrituras dizem que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. As objeções mais frequentes à crença de que um cristiano não pode perder a salvação são: primeiro, que há de aqueles que são cristianos e continuamente vivem uma vida imoral sem arrepentir. Quer dizer, vuelvo a recalcar, as crenças mais frequentes de que um cristiano não pode perder a salvação são: primeiro, que há
de aqueles que são cristianos e continuamente vivem uma vida imoral sem arrepender. E, segundo, que passa com aqueles que são cristianos, pero luego rechazam a fé e negam a Cristo. O problema com essas duas perguntas, com essas duas objeções, é a suposição de que todos se dizem ser cristianos. E não todos são cristianos. Quer dizer, hão nascido de novo. Não todos hão nascido de novo. A Bíblia declara que um verdadeiro cristiano já não continuará vivendo uma vida imoral sem arrepender-se. 1 João 3,6. Quer dizer, se eu he nascido novamente, se sou nova criatura, eu vou cometer erros, pero vou me arrepender. Segundo, a Bíblia também declara que alguém que se separa da fé demonstra que realmente nunca foi um cristiano. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Pode haver sido religioso, pode haver aparentado, pode haver bautizado, pode haver assistido o culto, pode haver alabado, pero nunca nasceu de novo por el poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz, saíram de nós outros, pero nunca foi de nós outros. Por seus frutos conocereis. Mateus 7,16. Então, se uma pessoa sigue na prostituição, sigue no pecado, sigue mentindo, sigue se emborrachando, então, que fruto está dando? Frutos de la carne. Los redimidos de Deus pertenecem al que ressuscitou de los mortos, a fim de que llevemos frutos para Deus. Romanos 7,4. Nada pode separar um cristiano do amor del Padre. Romanos 8, del 38 a 39. Nada pode arrebatar um cristiano de las manos de Deus. Juan 10, del 28 al 29. Então, Deus garantiza a vida eterna e mantém a salvação que Ele nos ha dado. El bom pastor busca as ovelhas perdidas e, quando las encontras, la pone sobre seus ombros gozosos. E al chegar a casa, reúne a seus amigos e vizinhos. Lucas 15, del 5 a 6. El cordeiro es encontrado e el pastor suporta alegremente la carga. Nuestro Senhor assume todas as responsabilidades de levar al perdido a casa sano e salvo. Judas 24 e 25 enfatiza aún mais a bondade e a fidelidade de nosso Salvador. E aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentá-los sem mancha delante de sua glória, com grande alegria ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, império e potência, agora e por todos os siglos. Amém. Hermanos, a la luz de la palavra, um cristiano nunca pode perder a salvação. Um cristiano nascido de novo, um cristiano que realmente é hijo. Pecar, seguiremos pecando, pero como Davi, ele pecou, pero ele não volveu a cometer os mesmos pecados. Eu vou cair e vou levantar, pero não vou seguir pecando uma e outra vez os mesmos pecados. Então, a la luz da palavra, nós outros vemos que Deus escolheu uns para a salvação, outros para a condenação. E se uma pessoa se aparta de Deus, ela nunca ha sido salva. Um hijo nunca se aparta del Padre. Nós outros vemos no hijo pródigo, ele foi de casa, pero ele recordou que tinha um padre e regressa. Aquele cristiano que sale e não regressa e vive e se lambuza no pecado, nunca ha sido hijo. Então, à luz da palavra, todos aqueles que queiram contestar, que queiram deixar um comentário, podeis fazer, pero sempre recordando, com muito amor e respeito. Aqui não se trata de deixar nossas opiniões, mas sim de expressar e falar a verdade à luz da palavra. Se há alguém que quer conhecer mais, podemos trazer um devocional uma vez salvo, sempre salvo. Se alguém quer aprender, deixa-me em seu comentário. A mim me gostaria saber, uma vez salvo, sempre salvo. E estaremos trazendo um devocional. Que Deus os bendiga, que Deus os guarde
e que passe uma maravilhosa tarde em la presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.